Fala, chat, como é que vocês estão? Queria perguntar para vocês se vocês já aplicaram para alguma vaga de emprego nessas plataformas online e nunca ouviram resposta. Ou até vocês já viram alguma vaga que está sempre aberta, mas parece que ninguém nunca é contratado, só que a vaga só não vai embora. Ou até vocês já fizeram a entrevista, passaram para os próximos estágios, compartilharam dados e ouviram dos recrutadores que o projeto acabou ou que aquela vaga não está mais disponível, então você não vai ser chamado. Vocês podem ter sido vítimas de vagas fantasmas. E esse é um esquema, né? Na realidade é uma sacanagem que já vem acontecendo há algum tempo. Nós já citamos no canal algumas vezes trazendo notícias. E hoje eu queria fazer um rápido resuminho do que é para explicar para quem não sabe e também expor os esquemas das vagas fantasmas nas diferentes áreas, tá? Então nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Vai ter o roteirinho no comentário fixado, tem maneiras de apoiar ali no comentário fixado. Também se inscreva, deixa um like. Mas vamos lá pro vídeo explicar esse esquema. Então, assim, vagas fantasmas ou ghost jobs é um fenômeno bizarro que a gente tem do mercado de trabalho, principalmente na era digital agora, porque é muito facilitado por causa das plataformas de criação e divulgação de vagas que a gente tem na internet. Em resumo, o que está acontecendo aqui é um momento extremamente frustrante para os trabalhadores que estão aplicando para essas vagas, porque esses anúncios de emprego, eles se tornaram uma espécie de ferramenta de marketing e ferramenta de coleta de dados, onde mesmo que as empresas sejam autênticas, tá? As empresas existem, elas acabam publicando essas vagas sem a intenção imediata de contratar as pessoas, acabam publicando por outros motivos. Porque assim, a vaga fantasma, ela é um anúncio real que está presente nas plataformas. Geralmente ele é feito por uma empresa legítima mesmo, mas ele não condiz com uma posição em aberto que precisa do preenchimento imediato. Tipo, a princípio não é um golpe, não é uma empresa inexistente, mas essa vaga é basicamente um truque que as empresas têm usado, sem a intenção de contratar. No roteiro a gente traz esse artigo aqui do Nexo Jornal falando sobre as vagas fantasmas e a maioria dos dados e citações que a gente tem aqui foi tirado desse artigo, tá? Então eu recomendo depois a leitura dele, vai estar no roteiro, o link para ele, porque quando a gente se atenta aos dados sobre esse fenômeno vagas fantasmas, a gente vê que isso já é um negócio estrutural, não é uma coisa que uma ou duas empresas estão fazendo. Em 2024, esse site que se chama Resume Builder, que é um site voltado para a criação de currículos e pesquisa de mercado, ele anunciou que ele realizou uma pesquisa com 1.641 gerentes de contratação para avaliar quantas das publicações de anúncio eram esse tipo de vaga falsa. Na pesquisa, 40% das empresas admitiram ao portal que publicaram vagas falsas para manter a presença constante no mercado. Tá aqui a fonte desse estudo. Outra empresa nesse mesmo ramo, que é a Live Career, postou em maio de 2025 que 45% dos profissionais de RH confessaram publicar vagas inexistentes regularmente, muitas vezes para testar a força da marca empregadora. Dados do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, que é o órgão que coleta os dados sobre emprego, sobre a economia, salário, eles foram analisados pelo site My Perfect Resume e eles mostraram que em junho de 2025 os Estados Unidos tinha 7,4 milhões de vagas anunciadas, mas apenas 5,2 milhões de contratações. Então, basicamente, eles viram assim que tinha 2 milhões de vagas ali que não estavam sendo preenchidas. E em 2026, essa empresa de financiamento aqui que se chama Clarify Capital, ela realizou uma análise de 175 mil anúncios e, segundo eles, 1 em cada 7 anúncios permanece ativo por mais de 30 dias sem intenção da contratação, especialmente em setores como atacado, mineração e biotecnologia. Além disso, o que esse estudo mostrou de interessante é que, aparentemente, essas vagas que eles olharam são para candidatos a vagas de liderança, por exemplo, nível sênior, candidatos a nível de vice-presidente, executivos nível C e gerentes. E daí vocês devem estar se perguntando, você falou que é um esquema, né? Por que que as empresas fazem esse tipo de coisa? Tem várias motivações, como foi falado ali antes nessas diversas pesquisas, mas o motivo mais comum é manter um banco de talentos. Então os recrutadores eles usam isso para pescar currículos para o futuro e inclusive, né, no Brasil, dependendo, isso pode até violar leis de proteção de dados. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas então a ideia não é contratar naquele momento, mas começar a ter uma ideia de qual é o mercado de profissionais que a empresa tem acesso. Outro ponto que acontece às vezes é que isso sinaliza um crescimento da empresa. Então elas deixam o anúncio no ar, dando a impressão de que ela está em expansão, de que a empresa é sólida, mesmo que ela, por exemplo, não tenha orçamento para contratações, ele esteja congelado esse orçamento. Mas isso acaba servindo como uma fachada para investidores na empresa e também para os funcionários atuais acreditarem que a empresa, por exemplo, está em franca expansão, está contratando para vagas na área deles.
Isso também serve para pesquisa e coleta de informações de mercado. Por exemplo, eles podem abrir uma vaga que vai servir apenas para sondar a disponibilidade de profissionais sêniores que tem num certo setor de mercado. Eles podem isso para descobrir segredos da concorrência através de fazer entrevistas com esses profissionais, mas que nunca vão levar a uma oferta de emprego de verdade. Trouxe uma fonte aqui para isso. E às vezes é porque existe uma exigência regulatória de que a vaga seja publicada publicamente para que seja contratada essa vaga. Então, por trás, eles já estão com a pessoa contratada, eles já escolheram a pessoa, né, pelo QI, por exemplo, pelo QI indica, mas eles têm que publicar essa vaga em algum lugar para que realmente eles possam contratar essa pessoa. E além dos impactos negativos para o trabalhador, que é mais óbvio, como a perda de tempo olhando essas vagas, a frustração para nunca conseguir encontrar uma vaga real, um ponto crucial é que eles podem estar coletando seus dados nesse sentido. Porque muitas vezes ao se candidatar para as vagas, as pessoas fornecem CPF, endereço, histórico profissional, e se tu não tiver uma transparência de como esses dados vão ser armazenados, do que vai acontecer com eles, eles podem acabar caindo num banco de dados que tu não sabe que existe, e muitas vezes pode desrespeitar as regras de privacidade. E outra consequência que não é tão óbvia, né, para os trabalhadores individualmente, mas é que isso começa a gerar uma distorção nas estatísticas. Uma proliferação desse tipo de vaga inflaciona o número de empregos que parecem que estão disponíveis no mercado e dificulta uma leitura, o correto entendimento de como um setor da economia, por exemplo, está funcionando. Dessa sessão aqui, mas e o governo não faz nada? E daí isso aqui vocês viram a versão emoji daquele meme do olho brasileiro chorando, né? Esse problema, ele tá começando a ser regulado em diversos países. Então a gente fez um apanhado aqui de países diferentes, tá? Por exemplo, no Canadá, 1º de janeiro desse ano, 2026, a província de Ontário passou a exigir que as empresas informem o status da candidatura em até 45 dias, sob pena de multa. Nos Estados Unidos, eles fizeram um projeto que é o Truth in Job Ads Act. Em tradução é o ato para a verdade nas propagandas de emprego. E ele busca a exigência que tem uma data de contratação nos anúncios, a faixa salarial e o limite de 90 dias para ele ficar de pé, para evitar que tenha esses anúncios que ficam para sempre, que nunca vão embora os mesmos anúncios. Estadualmente nos Estados Unidos, Nova Jersey, Kentucky e Califórnia já estão discutindo banir as vagas fantasmas especificamente, prevendo que tenha multa para os empregadores que não forneçam, por exemplo, um cronograma do que vai acontecer após a publicação daquela vaga de emprego. Vocês podem estar se perguntando, no Brasil tem alguma coisa parecida? Não tem uma proposta específica para esse fenômeno, mas tem a PL 5028 de 2019 do deputado Célio Stuart do PSD do Ceará. Ela propõe a criminalização da divulgação de falsos postos de trabalho para prejudicar terceiros. Um dos exemplos poderia ser com a sua coleta de dados particulares. Então isso aqui não é exatamente sobre esse fenômeno, mas tem essa proposta aqui. Porque em resumo, essa epidemia de vagas fantasmas, que podem ser para coletar os dados das pessoas, talvez para formar um banco de talentos, ou às vezes para vender esses dados das pessoas para outras empresas que estão interessadas, para fazer uma pesquisa sobre um nicho de mercado, para tentar descobrir informações sobre teus concorrentes no mercado, é mais um sintoma de como esse sistema de recrutamento, como absolutamente tudo dentro do capitalismo, vira uma coisa que prioriza as métricas, prioriza os números, prioriza o crescimento do capital, ao invés do bem-estar das pessoas. E é até meio irônico que no mundo tão conectado, em que a gente consegue se informar tanto das coisas, a gente consegue ter tanta informação, a comunicação entre a empresa e o candidato, ela tá cada vez mais opaca. Tem esse filtro das plataformas entre a contratação e o candidato, e parece que o mais difícil é tu ter uma experiência humana, a pessoa entender mesmo quem é que tá aplicando para aquela vaga e não ver o candidato como mais um número, né, como uma coisa descartável do outro lado de uma tela. Mas basicamente, né, não deveria ser surpresa que num sistema onde tudo vira uma mercadoria, desde a nossa força de trabalho até os nossos dados, essa é mais uma área onde a gente precisa vir aqui e dizer, olha, tem um esquema, estão transformando vagas de emprego para coletar seus dados, para pesquisa de mercado e tal, em mais uma mercadoria que está sendo manipulada dentro dos mercados. E como sempre, né, como a gente mostrou para vocês, se não houver uma pressão por regulação e uma punição das empresas que fazem isso, a conta vai continuar chegando para os trabalhadores, porque quem mais se estressa, quem mais sofre com esse tipo de coisa é o trabalhador que está lá tentando vender essa força de trabalho para conseguir o seu sustento e tá virando, né, um peão nesse tabuleiro aí em que movem ele em mais um aspecto da nossa vida. Então, sim, de novo, esse aqui é mais um vídeo que tá falando para vocês fazerem essa organização e a construção da força da nossa classe, seja por sindicatos, seja por partidos, seja da maneira que vocês conseguirem,
mesmo que vocês não estejam desempregados, porque eu não sei se vocês entenderam isso, pessoal, mas muitas pessoas dizem assim, não é meu problema, né, eu não estou desempregado, não preciso mais aplicar para vagas e tal. Pode ser você amanhã, pode ser uma prática que vai se estender a outras áreas que vão chegar a te prejudicar, mesmo que você esteja muito bem empregado, obrigado, né, eu espero que continue assim, mas eu acho que vocês entenderam, é uma questão de solidariedade com toda a classe dos trabalhadores. E é claro, né, pessoal, aproveitem a seção de comentários para deixar relatos de se isso já aconteceu com vocês, se vocês já aplicaram para uma vaga que vocês nunca ouviram, se vocês já chegaram até a fazer a entrevista e receberam uma negativa depois sem um motivo muito convincente. Originalmente eu tive a ideia de falar de novo sobre esse tema no canal, porque o camarada Henrique mandou um comentário dizendo, olha só essa situação que aconteceu comigo, e ele cita uma situação aqui, onde ele não diz o nome das empresas, mas que ele chegou a avançar, a fazer as entrevistas, e daí depois cancelaram antes de chamar ele, e ele acredita que isso tenha sido uma maneira só de coletar os dados dele, sem nunca terem tido a intenção de chamar ele pro emprego, tá? Então é isso aí, camaradinhas, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de usar a seção de comentários para compartilhar suas experiências. E se vocês curtem o canal, né, deixa o like, se inscreve e considerem apoiar, porque a gente vai estar tentando aqui 5 vezes por semana trazer para vocês notícias sobre a luta de classes e tecnologia. Beleza, pessoal? Nós nos vemos na próxima.